Olá, graça e paz. Eu queria compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado comigo nesse tempo de distanciamento, que a gente tem aproveitado para fazer tantas coisas que normalmente não fazem parte do nosso dia a dia, mas o Senhor usa das coisas do nosso dia a dia para falar, para ministrar no nosso coração. Durante esse tempo eu tenho aproveitado para fazer um pouco de artesanato terapia. E eu comecei então a fazer esse, e ele tem um padrão, ele é um grafismo e ele tem um padrão a ser seguido. E eu comecei, quando chegou por aqui, eu percebi que eu mudei o padrão, que esse aqui era um outro padrão. Eu poderia continuar e ninguém ia perceber que eu tinha mudado o padrão. Mas eu fiquei pensando, eu tenho que desmanchar tudo para continuar no mesmo padrão, e isso me deu assim um certo desânimo. E foi nesse momento que eu fiquei pensando na nossa vida, na minha vida com Deus, que Deus tem um padrão em nossas vidas, Ele é o nosso grande tecelão, Ele tece as nossas vidas e Ele tem um padrão. E de repente a gente começa a seguir os nossos próprios pensamentos, aquilo que a gente quer fazer. Então a gente vai criando um novo padrão para as nossas vidas, por mais que para as outras pessoas ainda pareçam que é o padrão de Deus, mas na verdade são as nossas linhas, são as nossas vontades, e um novo padrão começa então a ser feito em nós. E muitas vezes nós ficamos desanimados ou ficamos assim sem querer parar para que Deus então recomece em nós o seu padrão. E nesse momento aqui eu fiquei pensando, eu paro ou não? E eu vejo assim que Deus, Ele não para. Ele vem, começa a tirar ponto por ponto da nossa vida, aqueles pontos que não estão de acordo com o seu padrão, de acordo com a sua vontade. Ele tira e refaz então para que a nossa vida continue dentro do seu padrão. Salmo que muito abençoou meu coração nesses dias, e uma de minhas devocionais, que diz, é o Salmo 143, verso 8. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde eu devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Então o Senhor nos mostra o caminho que nós devemos andar. Nós temos apenas que deixar o Senhor guiar os nossos corações. E em 2 Samuel, capítulo 22, verso 33, diz assim: é Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Que o Senhor possa tornar perfeito o nosso caminho, que possamos andar segundo o padrão de Deus para as nossas vidas, que esse tempo de parada seja um tempo em que o Senhor vai tirar todos os pontos, todos os nós que estão nas nossas vidas, que não estão segundo o seu padrão. Que Deus abençoe você.